Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Recentemente, o Brasil chorou a perda da Rita Lee, uma artista que marcou o país com suas músicas, com suas poesias, com suas frases. Rita faleceu após anos de luta contra o câncer de pulmão, uma grande e grave consequência para quem fuma. 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada para alertar a população sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre as consequências do tabaco em nossa saúde física e mental. Para isso, a gente recebe a psicóloga Renata Viana e a médica Ana Carolina Maier, que é residente em pneumologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Ana. Bom dia, Renata. Um prazer receber vocês. Eu que agradeço. Eu vou começar a pergunta com um negócio que tem me incomodado e que me incomoda. Sempre que vem alguém aqui para conversar sobre algo relacionado, eu faço a mesma pergunta. Cigarro comum e os cigarros eletrônicos. Ana, o que é que você tem para dizer para quem está assistindo a gente? Os cigarros eletrônicos, eles sempre vêm com aquela falsa ideia de que eles são inofensivos, né? Pois é. Enquanto o cigarro comum, ele tem a fumaça que não é agradável, o sabor que não é agradável, o cigarro eletrônico vem saborizado, com a fumaça aromatizada, então eles têm uma falsa impressão de que aquilo não vai fazer mal para o organismo. Mas se a gente for parar para pensar que dentro do líquido que é aquecido e que libera o vapor do cigarro eletrônico, tem cerca de 80 partículas que são extremamente inflamatórias, que são potenciais causadoras de doenças como o cigarro branco, né? Como as cardiovasculares, as cerebrovasculares, as doenças respiratórias, e que também são capazes de causar os diversos tipos de câncer. Então, eles não são melhores que o cigarro branco, não. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para as duas. Por que é tão difícil parar de fumar? Aí, eu queria que você falasse sobre os aspectos físicos da nicotina. Sim. Depois você fala sobre os aspectos mentais, obviamente. Quando a pessoa dá a primeira tragada, a nicotina demora mais ou menos uns 20 minutinhos para chegar lá no cérebro, né? Chegar nos receptores dos neurônios e liberar substâncias que a gente chama de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles vão gerar várias sensações boas no organismo. A dopamina, por exemplo, vai gerar sensação de bem-estar, sensação de alerta no paciente, redução do apetite. A beta-endorfina vai reduzir o estresse, vai reduzir a ansiedade, a serotonina vai regular o humor. E a nicotina consegue produzir em grande quantidade esses neurotransmissores. E um grande ponto da nicotina é que ela tem o fator de tolerância. Então, sempre que o indivíduo consome uma determinada quantidade para gerar uma determinada quantidade de neurotransmissores, o corpo vai criando como se fosse uma resistência e ele vai precisando cada vez de uma quantidade maior de nicotina para suprir essa necessidade de geração de mais neurotransmissores e, consequentemente, de geração daquela mesma sensação de bem-estar, né? E é nisso que vai se estabelecendo a dependência, que vai variar de indivíduo para indivíduo. Ela pode começar com semanas de exposição ou com meses de exposição, dependendo de cada pessoa, lógico. E quando o indivíduo se vê sem a nicotina, ele começa a sofrer com os efeitos da abstinência, né? E aí vem a dor de cabeça, tremor, a falta de sono, o aumento do apetite e até as sensações de estresse, de ansiedade, que se tornam muito comuns. Você falou muito bem, né, dos aspectos físicos. Agora, Renata, os aspectos mentais. Como é que a nicotina age no nosso cérebro, no nosso emocional? A relação que a gente precisa pensar, né, que isso que ela explicou sobre o fator da dopamina, a relação do sistema de recompensa, é um problema ou a relação do adoecimento de qualquer substância, não só o tabaco. Perfeito. Assim como o álcool, né, o tabaco é uma droga lícita, né? Então, a questão relacionada às drogas e o ser humano sempre existiu, né? Mas se a gente recapitular um pouquinho, né, socialmente, como é que foi na década de 80, como se lidava com o cigarro, então as propagandas, né? Quem
não vamos denunciar a nossa idade, né? Mas na década de 80, 90, aqueles homens bonitos, corajosos, em cima destemidos, até, né, a primeira morte, o primeiro processo milionário, né, nos Estados Unidos, por morte do cigarro e a divulgação disso. Então, foi proibidas as propagandas, mas fumar tinha, na década de 80, 90, um teor muito negativo, muito positivo. Era que um status era um estabelecido, status, né? Exatamente. Né? O que a gente viu que décadas, né, de prevenção, né, dentro do controle. Então, a BIAD até publicou essa semana sobre 30 anos, né, onde a gente está ali dentro dos países, dos principais países em prevenção, né, ao fumo. Então, isso vem modificando, né, dentro de um aspecto onde hoje os jovens acham feio fumar cigarro branco, né? Porém, a questão da indústria do tabaco, ele veio com tudo, né? Então, ele veio prometendo, né, algo que não comprometa a saúde ou que você possa substituir pelo cigarro que vai fazer, né, menos favorecimento à saúde, mas que isso a gente sabe já com várias comprovações científicas que não é real. E aí a relação do indivíduo como, né, dentro do aspecto da droga, como uma via compensatória, uma via de prazer, uma via social. Hoje, o vape, né, os cigarros eletrônicos, têm um grande problema, né, em relação a isso, pela essa facilidade, né? Então, a maioria dos adolescentes, inclusive dentro do consultório, a gente vê pais que compram para os filhos, inclusive. Né? Isso é muito comum. Né? Ah, não tem nicotina ou não vai fazer mal, né? E o quanto a comercialização e a indústria tem trabalhado muito em cima ainda, né, desse fator de que não faz mal, né? Não é como o cigarro branco. É algo muito preocupante, a gente tem visto inúmeros casos, né, graves consequente ao uso do cigarro eletrônico. A gente vai fazer um breve intervalo. Depois a gente volta para conversar sobre que doenças podem ser causadas pelo tabaco. Pode ser? Já voltamos. Fiquem com a gente. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Além de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes. Office Formato, do projeto imobiliário para conectar ambientes e pessoas. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje falando sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Afinal de contas, nós precisamos alertar, conscientizar a população dos males que o cigarro pode produzir, que o tabaco pode produzir. Cigarro comum e o cigarro eletrônico. Para isso a gente conversa aqui com a Ana Carolina, que é residente de 4º ano em pneumologia da Universidade Federal, e a Renata Viana, que é psicóloga. Quais as doenças mais comuns que podem ser causadas pelo cigarro? Quando a gente pensa, no porquê elas são causadas, a gente sempre tem que a fumaça do cigarro ela tem muitos componentes, cerca de 7.000 componentes. E entre eles, além da nicotina, do monóxido de carbono, a gente tem mais ou menos 69 partículas que são extremamente inflamatórias e potenciais causadoras de câncer, Então, nisso, o indivíduo tem chance de aumentar o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial, das doenças cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral, Além, lógico, das doenças respiratórias, com ênfase na doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o popular efizema do cigarro, e os cânceres de pulmão. Além, lógico, dos outros órgãos que podem ser acometidos, como boca, laringe, pâncreas, a bexiga. São esses alguns exemplos de doenças que podem ser causadas pelo uso do tabaco. E fora aquelas que são agravadas sim. pelo cigarro. Agora, Renata, uma coisa que chama a atenção é a dependência química. A gente falou rapidamente sobre isso. Quando é que a gente consegue definir que o paciente apresenta uma dependência química do tabaco? Os critérios relacionados à dependência, há mais ou menos 10 anos para cá, ele alterou um pouco dentro de uma relação de não necessariamente ter todos os critérios, Então, o manual de diagnóstico, a DSM-5, revisada agora mais recentemente, a relação, a gente precisa entender o nível de comprometimento do usuário, Isso com todas as drogas. Então, quando a gente está falando do tabaco, ela falou sobre a relação da tolerância. Então, o que vai fazer uma pessoa ter uma suscetibilidade, vulnerabilidade maior ou menor dentro da relação de dependência são vários fatores, inclusive... Essa era a pergunta que eu ia fazer. Por que uns experimentam, e não gostam, ou até... Batem, Eu falo assim, bate e volta ou não, Que é a relação da vulnerabilidade e suscetibilidade começa pela genética. Então, se eu tenho, e não necessariamente relacionado ao tabaco, mas sim a relação pelas vias de impulsividade. Essa via dopaminérgica para a relação de impulsividade, ela fica mais propensa a uma relação
de dependências e outros transtornos mentais. Então, a gente sabe, por exemplo, falando um pouquinho mais do comportamento, alguns pacientes ou pessoas, adolescentes que têm um fator de vulnerabilidade maior, um TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, onde tem uma via de impulsividade muito ativa, um transtorno de ansiedade, enfim, isso causa uma vulnerabilidade maior para uso de qualquer droga, na verdade, né? E aí, hoje, o cigarro já foi um grande vilão. Na época de adolescência, eu me lembro que eu estudava numa escola, atravessava a rua, né? E todo mundo fumava atravessando a rua, né? E hoje, às vezes, eles escondidos, dependendo da escola, se é muito grande, eles fumam dentro da escola, né? Porque não tem cheiro, Sim. porque não tem, né? Então, a relação do que vai fazer uma pessoa, né, usar o cigarro e se sentir mal, né? Se a gente pensar numa via de comportamento, se eu fumar a primeira vez e sentir enjoo, náusea, né, às vezes vômito, a chance é menor de eu experimentar, porque a minha experiência foi muito negativa. Agora, se eu tenho um ambiente onde os meus pais fumam ou meus pais compram um cigarro, então tem uma relação já ali de certa maneira de reforço e não de limite. Os meus amigos também fumam, eu também tenho essa relação da dopaminérgica onde eu estou ansioso, eu me sinto mais calmo. Então, são várias associações que vão sendo levadas. Por exemplo, o nível de tolerância, isso é muito variável, né? Tem pessoas que têm fumam 2 carteiras de cigarro, né? Que então o nível é muito alto. Muito alto, né? Às vezes acordam de noite, né? Tem paciente que acorda à noite para fumar, né? Quer dizer, ele desperta, o organismo está dizendo, oi, né? Estou precisando de mais um pouco. Então, esse nível é gradativo, né? E pensando nessa relação comórbida. Se a gente está falando de um transtorno de ansiedade e cigarro, provavelmente, quanto mais esse transtorno de ansiedade estiver, né, alterado, mais a chance dele aumentar o consumo de tabaco ou de outra droga. Né? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos para continuar nosso bate-papo, falar sobre o tratamento. Fiquem com a gente. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável.
Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito. Levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Ana Carolina Maier, que é residente em pneumologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e a Renata Viana, que é psicóloga. O nosso assunto é Dia Mundial Sem Tabaco, como prevenir, como tratar o tabagismo. Essa é a pergunta desse bloco. Como é que a gente trata, Ana? Então, o tratamento ele vai ser baseado tanto na terapia não medicamentosa quanto na terapia medicamentosa, né? E um ponto muito importante no tratar o tabagismo é o acolhimento do doente. Ele entender que é uma doença que é progressiva se não for tratada, mas que é reversível se for tratada. Isso é muito importante, né? Você sabe que eu tive uma paciente que, o dia que eu falei para ela, olha, em 5 anos, se você parar de fumar, 5 anos depois você tem uma redução muito significativa de todos os riscos. Ela resolveu parar de fumar. Sim, é um ponto muito importante. E assim, a gente tem a abordagem breve, que é feita no consultório, mesmo que qualquer profissional da saúde pode fazer 3, 5 minutinhos ali no meio da consulta, você entender quanto o doente fuma, por que ele fuma, o que tem de outras comorbidades por trás, né? Até a questão da ansiedade, da depressão. E você tentar mostrar para ele quais são os malefícios do cigarro e quais são os benefícios de parar de fumar, né? Reforçar, assim, alguns pontos simples, como, por exemplo, melhora da voz, melhora do pigarro, da tosse, do aspecto da pele, e redução, lógico, dos riscos das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e cânceres no geral, além, lógico, das respiratórias. E aí a gente tem as terapias que são mais intensivas, né? Que são os grupos de tabagismo e a psicoterapia, em que são sessões mais estendidas de 30, 60, 90 minutos, onde vai ter uma abordagem mais global ali do vício. O SUS fornece a terapia de grupos de tabagismo nas unidades básicas de saúde da família, né? Em alguns hospitais também. E a partir desses grupos, os indivíduos conseguem adquirir, inclusive, a terapia medicamentosa. Em que consiste hoje a terapia medicamentosa? A terapia medicamentosa ela vai ser composta pelas medicações de reposição da nicotina e as medicações que vão agir ali nos neurotransmissores, né? A reposição de nicotina, eu começo dando doses maiores e vou reduzindo. Isso, vai reduzindo ao longo das semanas, né? Tem várias opções, dependendo do grau de dependência que vai ser calculado antes do início do tratamento, né? Mas a gente dispõe do adesivo de nicotina, da goma de nicotina e da pastilha de nicotina. E aí, doses, conforme o indivíduo for se adaptando ao largar o vício, elas vão sendo reduzidas progressivamente. E existe o uso das medicações que vão agir nos neurotransmissores e evitar essa questão da fissura, dos sintomas de abstinência mesmo, né? Como, por exemplo, a bupropiona. Lógico, todas as medicações prescritas adequadamente, né, pelo pneumologista, claro, porque podem gerar efeitos colaterais. Existem indivíduos que têm contraindicações ao uso dessas medicações. E a associação de terapia não medicamentosa com a terapia medicamentosa, ela aumenta em até 3 vezes a chance de sucesso na terapia quando a gente considera só a terapia não medicamentosa isolada. Renata, onde é que entra o psicólogo ou a psicóloga no tratamento do tabagismo? Se a gente pensar na relação do hábito,
né, do comportamento, não só a relação da dependência química, mas, por exemplo, o hábito alimentar, a gente precisa pensar na relação de muitos, né, vários profissionais envolvidos. Então, aqui a gente está falando da pneumologia, mas a psiquiatria é muito importante, porque a relação e a psicologia como uma base de como esse paciente vai reestruturar os hábitos. Então, eu vou dar um exemplo que às vezes fica um pouco mais simples, a relação do comportamento alimentar, né? Fazer dieta não é difícil, né? Difícil é você manter sem dúvida, a relação da dieta. Então, eu preciso entender o comportamento, meu comportamento alimentar, da minha relação, às vezes, de criança. Eu tive um reconhecimento, eu tenho uma paciente, eu não vou me esquecer, um dia ela falou assim, não, mas eu estou comendo pouco, ao invés de 5 linguiças, eu estou comendo 1, né? Então, sim, a redução calórica pode ajudar na perda de peso, mas a gente tem que pensar na relação da qualidade, porque o colesterol dela, o triglicerídeo dela estava lá em cima. Então, o cigarro ou qualquer outra dependência, primeiro a gente precisa entender o padrão de uso disso. Então, a terapia cognitiva comportamental hoje é o padrão ouro, né, no tratamento das dependências químicas, né, e os programas, né, e protocolos em relação, por exemplo, né, nos programas de grupo, né, onde você começa a fazer uma relação de o paciente ter um entendimento, qual a motivação desse paciente frente, né, ao tratamento. E aí a gente poder caminhar até a relação de prevenção à recaída, que é a manutenção, né? Tem pessoas que têm gatilhos para fumar, né? Sim. Bebe. Sim, que é uma relação cigarro. Associativa, né? Um pareamento. Então, assim como... Café, cigarro. Sim. Festa, cigarro. Sim. Não tem? Isso vai depender do padrão, né? Eu vou expor aqui. A minha mãe foi fumante durante 30 anos e ela fumava só depois da janta. Só depois da janta. Minha mãe fumava um cigarro, aí ela comia um doce e fumava outro cigarro. Durante 30 anos. Então, ela pegou uma gripe muito forte e ela teve abstinência, teve alteração com 2 cigarros. Claro. Né? Então, a relação que a gente vai precisar entender aí, né, é qual o pareamento. Então, quais situações. Então, o paciente vai ter estratégias a partir do entendimento. Dá para trabalhar isso na terapia? Sim, com certeza. Né, com certeza, porque a partir do momento que o paciente entende o que ele tem, como isso transcorre, isso fica de maior acesso a como ele vai lidar. Então, ele vai precisar evitar a vida inteira? Não, mas no momento, no começo é importante. Claro. Não ir para o fumódromo do trabalho, né, não tomar o café, já que o café pode eliciar essa fissura, né, essa vontade. É o momento, às vezes, que ele vai usar, né, a goma, ou ele pode usar de algum recurso, né, mas todas as estratégias só são funcionais a partir do momento que a gente entende o padrão do paciente. Senão fica, o que eu costumo dizer, não dá para ser a técnica pela técnica. Tá, né? Certo. Agora, Ana, faz diferença fumar 1 ou fumar 40 cigarros? Depende do que você Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Né? A gente costuma falar que existe uma carga tabágica, que é a quantidade, né, de cigarros ao longo dos anos, que oferece um maior risco, por exemplo, para o DPOC, para o enfisema. Mas para os cânceres, independente de você fumar 40 cigarros por dia ou se você fumar 1 cigarro todos os dias, você já está aumentando a inflamação do corpo e a predisposição ao desenvolvimento das Mas quem fuma mais tem maior tendência a desenvolver? Então, isso vai mais pela exposição de inflamação no corpo, né? Quanto mais você fuma, mais você, dependendo da genética de cada um, você vai gerar mais processos inflamatórios e, consequentemente, aumentar a predisposição ao desenvolvimento das doenças. Recado final, não fumar. Não fumar. Né? E se estiver fumando, procurar ajuda médica e ajuda psicológica, que com certeza a gente vai alcançar o resultado. Isso. Muito obrigado. Obrigada. Né? Muito obrigado, foi ótima a nossa conversa. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui no Saúde e Algo Mais. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.